Então, esse é um vídeo um pouco diferente, e nesse vídeo eu gostaria de dizer a você que Jesus é o Filho de Deus. Jesus nasceu de Maria, uma virgem, que o anjo visitou ela e disse que ela iria ter um filho, e seu nome seria Jesus, ou Yeshua. Yeshua quer dizer que o Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, que quando Moisés pediu o nome do Pai, ele disse, eu sou o que sou, ou eu sou, algo mais ou menos assim. Então, esse é o Criador dos céus e da terra, e nas Escrituras aparece referência a ele um tetragrama, né, de 4 letras hebraicas, né, e esse é o Criador dos céus e da terra, teve o seu filho Jesus e mandou o seu filho Jesus para nos salvar. O homem estava caído em seus pecados, o homem estava em prisões diabólicas dos espíritos malignos e do diabo, o homem estava preso à morte e ao destino de morrer e não ter vida nunca mais. Através de Jesus Cristo, crendo em Jesus, o homem pode vencer a morte, vir a ressuscitar no futuro e ter a vida eterna com Deus, e através de Jesus Cristo ter o perdão de seus pecados perdoados, vencendo o pecado e não sendo mais escravo do pecado. Porque Jesus falou, todo que comete pecado se torna escravo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É interessante notar que a antiga lei de Moisés, onde havia os 10 mandamentos, as pessoas se esforçavam para guardar os mandamentos pelo seu próprio esforço. E na nova aliança, que é a aliança de Jesus Cristo, nós temos o poder do Espírito Santo e a pessoa torna-se livre do pecado. Por exemplo, um ladrão. E quando ele vem até Jesus, ele tem a iluminação do Espírito Santo, que o roubo é um pecado que vai fazer o mal para o seu próximo, ele vai se arrepender, ele vai nascer de novo, vai ser uma nova criatura e será liberto do vício de roubar. Ele não será mais escravo desse vício de roubar e não vai mais roubar, né? Ele vai ser livre dessa escravidão do roubo. Isso é válido para qualquer outro pecado, né? A pessoa que comete qualquer pecado, ela pode se tornar escrava do pecado. Então, isso é uma ação de Jesus, pode fazer essa transformação na vida das pessoas. Jesus tem feito desde o começo essa transformação, como está escrito: seu filho libertar, verdadeiramente sereis livre. Jesus também tem o poder de cura, né? Jesus curou cegos, cegos de nascença vieram a enxergar, Jesus curou paralíticos que vieram a caminhar, Jesus curou surdos, Jesus curou mudos, Jesus curou aleijados, Jesus curou pessoas das mais diversas enfermidades que há anos sofriam uma vida escravas da doença ou escrava de espíritos malignos que causavam doenças, e Jesus então libertou essas pessoas, elas foram livres para sempre. Jesus também ressuscitou mortos. Lázaro estava morto há vários dias. Jesus foi até o túmulo dele e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou e veio para fora. Jesus também, ele ressuscitou uma menina, filha de Jairo, que estava morta no quarto, e a menina voltou a viver. Jesus também ressuscitou o filho de uma viúva, que o filho dessa viúva estavam no velório, no enterro, na verdade, indo enterrar. Jesus tocou no esquife, se não me engano, numa peça lá que havia, como fosse caixão, talvez algo assim, e o morto ressuscitou. E Jesus ressuscitou esse jovem e devolveu-o para sua mãe. Jesus fez muitos milagres. Jesus caminhou sobre as águas do mar. Jesus acalmou a tempestade e as ondas do mar, e no meio de uma tempestade mandou se aquietar o vento e as ondas, e se aquietaram. Jesus, quando cortaram a orelha fora de um soldado, Jesus colou novamente a orelha desse soldado. Jesus multiplicou pães e peixes, que estava uma multidão de milhares de pessoas e havia poucos peixinhos e poucos pães.
Jesus orou, abençoou e todas essas milhares de pessoas comeram e ainda sobrou vários cestos de tantos restos que juntaram. Então Jesus, ele tinha muitos poderes. Jesus é o Filho de Deus e Jesus pode te dar a vida eterna. Agradeço a todos os que estão ouvindo o vídeo. Peço que ajudem a divulgar os meus canais. Você tem lido, você tem ouvido os vídeos, então tem chegado até aqui e agora eu faço a pergunta. Você crê que Jesus é o Filho de Deus, que Deus o ressuscitou dos mortos, que ele morreu para nos salvar e Deus o ressuscitou, que ele é o Filho de Deus? Você crê? Se você eu creio. Deus que está agindo no seu coração para que você creia em Jesus. Então nós pregamos o Evangelho e a pessoa vai crer ou não crer. Se você é uma pessoa que crê, é porque Deus escolheu você. Deus escolheu você. Então você deve procurar seguir o caminho de Deus. Você deve continuar vendo os vídeos. Você deve orar todos os dias. Você deve falar com Deus todos os dias. Então você deve ter a responsabilidade de ter um comportamento que agrade a Deus, se afastando do mal, fazendo o bem, conhecendo a verdade de Deus e vivendo uma vida digna de filho de Deus. Porque você crê, você busque o conhecimento, porque está escrito: meu povo sofre e perece por falta de conhecimento. Então, que não venha você a perecer por falta de conhecimento, mas que você seja salvo, que você tenha a vida eterna, que você venha morar no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém, e ser completamente feliz. Mas você também busque o conhecimento, você também busque aprender sobre o caminho de Deus, tenha tempo para Deus, não tenha tempo só para você, tenha tempo para Deus. É o que eu tenho a dizer. E visite o canal. Que Deus abençoe você. Uma observação quero fazer. A palavra mais apropriada de a gente dizer é a palavra acreditar. Devemos dizer: eu acredito em Jesus, eu acredito no Evangelho, eu acredito no Pai Criador, eu acredito nos milagres de Jesus. A gente deve dizer: eu acredito, né? Até quando fizer uma oração, dizer: eu acredito. Nós devemos acreditar.